Oi, meu nome é Tawane e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os livros lidos em fevereiro de 2018. Vamos lá? Depois de 6 meses que eu assinei a tag, eu li Uns e Outros, Contos Espelhados, que foi o primeiro livro da tag que eu comprei, né, que eu recebi no caso. Ele é um livro de contos, são 20 contos, no caso 10 contos originais e 10 releituras, né, no caso escrita por autores brasileiros, contemporâneos, no caso. Temos os contos originais de Monteiro Lobato, tem vários. Eu sou péssima para lembrar as coisas, vocês sabem, né? Ernest Hemingway, Machado de Assis, James Joyce, Clarice Lispector, Lev Tolstói e Guy de Maupassant, eu acho que deve ser assim que fala o nome dele, ele é francês, eu acho. Nenhum desses contos eu tinha lido antes, no caso os já conhecidos, né? Os outros são originais desse livro, então não tinha como eu ter lido em outro lugar. Eu gostei bastante de alguns, não tão bastante de outros, mas é uma leitura bem completa. Eu indico para quem tiver a possibilidade de ter esses livros. O próximo foi o queridíssimo e tão falado Me Chame Pelo Seu Nome, do André Achman. Esse livro é um livro muito legal. Ele veio com a... Esqueci o nome daquilo. Luva. Não é luva que fala aqui. É uma tipo de uma jacket mais pequenininha, que é com as informações do filme. Isso daqui. Veio com isso daqui aqui. Assim. Pronto. Então, esse livro conta a história do Hélio, que ele mora com os pais num... Acho que deve ser tipo interior da Itália, não falo exatamente qual é a cidade. E os pais dele são acadêmicos, né, são professores, e eles têm o costume de sempre levar alguma pessoa, algum estudante ou alguma pessoa que está fazendo mestrado, alguma coisa desse gênero para passar as férias de verão lá, que são 6 semanas, se eu não me engano. Dito que no começo desse livro, quem está indo para lá é o Oliver, que é um rapaz de 24 anos, que no começo tem uma relação um pouco estranha com ele. O Hélio não vai muito com a cara dele, acha ele um pouco snob, enfim. E o Hélio fica um pouco de saco cheio, porque ele sempre cede o quarto dele pra pessoa que vai ficar lá, então ele já começa a história meio que falando: ai, que saco, mais uma pessoa pra ficar no meu quarto. E aí, no decorrer da história, a gente vai vendo a relação deles dois se aprofundando, eles se tornando amigos, se tornando outras coisas também. Pra quem não sabe, pra quem nunca ouviu falar, no caso, os dois, tanto o Oliver quanto o Hélio, são bissexuais. Isso não foi muito falado, né? Isso foi dito como um romance gay, mas na verdade os dois são bissexuais, tanto que eles têm relações com mulheres durante a história, enfim. Então a relação deles não é homoafetiva, né? Não, eles não se entendem, não se identificam como homossexuais, no caso. É um livro muito legal, eu gostei bastante da leitura. Tô pra assistir o filme. Como eu falo com quase todos os livros que tem filme. E até agora eu só vi um. Mas tudo bem, a gente deixa a lista aberta, né? A gente inclui mais coisa pra ficar maior ainda a lista. E um dia a gente lê. Ou a gente vê, no caso. Eu gostei muito, indico pra quem ainda não leu. Depois, aliás, no dia que eu tava arrumando a estante, eu lembrei que Ilustre Poesia, do Pedro Gabriel, eu não tinha lido ainda. Pedro Gabriel, pra quem não sabe, é aquele rapaz que começou a escrever várias coisinhas no guardanapo, num barzinho, num restaurante, não sei exatamente aonde. E ele segue escrevendo coisas em guardanapos. E aí foi transformado em livro. Esse é o terceiro livro que tem dele. Eu já li os outros dois. O primeiro é Eu Me Chamo Antônio. O segundo é Eu Me Chamo Antônio segundo. E esse daqui é Ilustre Poesia. Esse aqui eu achei um pouco diferente. Pelo menos eu não tenho memória de nos outros dois, além das partes do guardanapo, ter textos de 2 folhas, 2 páginas e meia, alguma coisa assim. E nesse daqui tem umas partes que ele discorre um pouco mais. Ele tá meio que contando uma historinha. Eu achei bem legal, bem interessante. É uma leitura super rápida, super tranquila. Eu achei bem legal.
indico. Ainda tá escrevendo guardanapo? Vamos dar uma folha que eu preciso mostrar. O próximo é Querido Mundo, Como Vai Você, do Toby Little. Esse livro conta a história do Toby. O Toby, ele é um menino de 12, 13 anos, não lembro exatamente. Não lembro exatamente. Mas com uns 6 anos, ele chegou na mãe dele e falou assim: mãe, eu quero escrever pro mundo todo. E aí, como que a gente faz? Aí a mãe dele, muito legal, decidiu ajudar ele a fazer isso. E é um livro de várias cartas. Ele se correspondendo com pessoas do mundo todo, literalmente. E algumas respostas dessas pessoas para ele. Então temos cartas pro Brasil, temos cartas pro Canadá, pra África, vários países da África. Tem para todos os continentes, todos os lugares, pessoas bem diferentes. E é engraçado ver, porque no começo da história, na maioria das cartas, ele ainda é uma criança, né? Até hoje ele ainda é uma criança. Então as perguntas dele é tipo assim, o que você costuma comer, quais são os pontos turísticos da sua cidade, se você já foi para algum ponto turístico, porque antes dele mandar a carta para aquele lugar, ele faz uma pesquisa com a mãe dele na internet. Então ele acaba fazendo uma pesquisa do lugar para descobrir coisas e saber o que perguntar. É muito bonitinha a história, eu achei super legal e super indico para quem quiser uma leitura que flua rápido, porque tem cartas que são bem pequenininhas, assim, né? A gente nem gasta muito tempo lendo. E ao mesmo tempo é bem interessante. Você vai conhecer muita coisa sobre vários lugares, várias culturas, enfim. Eu achei bem legal. Depois eu li um livro no Kindle, que a Amanda vai colocar a capinha aqui em algum lugar. O livro se chama A Última Peça, da Karina Reide. Esse livro conta a história do João Pedro. O João Pedro, ele é um rapaz de aproximadamente uns 30 anos. E ele tá se separando de uma mulher, que inclusive o nome dela é Dagmar. Eu achei bem legal quando eu vi o nome da mulher dele, embora ela só apareça citada, tadinha da Dagmar. Ele teve uma relação de 7 anos. E faz 7 anos que ele não vê essa pessoa, porque foi um fim bem trágico, bem traumático. Ele subiu de cargo faz pouco tempo, ele tá como diretor executivo de alguma coisa. Ele trabalha numa editora de livros, no caso. E aí ele tem uma pessoa pra fazer uma entrevista, e quando ele passa por essa pessoa, ele vê que é a ex-namorada dele, de 7 anos. Que faz 7 anos que ele não vê. E aí ele fica um pouco assustado com aquilo, vai pra sala dele, fala pra menina do RH que iria fazer entrevista, que vai fazer entrevista com ela, e quando ela chega na sala, ele já tá pensando que ela vai xingar ele, que ele vai falar um monte de coisa, só que ela não reconhece ele. E daí a gente vai descobrindo tudo que aconteceu nessa relação, nesse tempo de separado, e o que vai acontecer no futuro dos dois. Eu achei bem interessante, bem legal a leitura. É um livro que até que eu li rápido, acho que eu li em uns 2, 3 dias. E ele tem umas 240 páginas aproximadamente, então eu acredito que eu tenha lido relativamente rápido. Eu achei bem legal. Eu li depois Tudo que se perde, tudo que se ganha, da Clarissa Correia. Esse livro também é um livro de uma autora nacional. Nossa, eu só li livro nacional, basicamente. Metade, metade. A Clarissa, ela foi uma mulher que lutou muito com a balança durante muito tempo da vida dela. Ela se via muito gorda, teve uma época que ela ficou realmente um pouco mais gorda e ela não se sentia bem com aquilo. Então ela conta mais ou menos como foi a história dela de... Não na verdade dela, né? Ela faz várias crônicas, são várias crônicas desse ponto de vista, de preconceito, de aceitação, de várias coisas nesse sentido. Eu achei bem legal, bem interessante. Claro que teve algumas que eu gostei mais do que outras, como sempre acontece, mas eu super indico pra quem quiser ler um pouco mais sobre esse tema, ou para quem tá passando por alguma situação parecida e quer descobrir como pode se ver livre dessa situação, enfim, eu achei super legal. Por último, mas não menos importante, eu li Estamos Bem, Danila Lacour. Gente, eu preciso mostrar. Além dessa capa ser super bonita, que ela continua aqui, a lombada não, a folha de guarda dela também é bonita. Tanto desse lado, quanto desse. Esse livro conta a história da Marian, eu acho que é esse o nome dela. Ela tá no primeiro ano da faculdade, ela não conheceu os pais, digamos assim, a mãe dela faleceu, ela era muito nova, e ela foi criada pelo avô, que faleceu há pouco tempo. É meio que isso que a gente sabe, assim. Ela
tá meio que excluída de tudo e de todos, das pessoas que ela conhece, e foi pra faculdade num lugar um pouco mais distante de onde ela morava antes. E aí aqui tá começando as férias de Natal e Ano Novo lá, né, que lá é como férias de meio do ano pra eles, né, no meio do ano escolar. E ela vai ficar sozinha na escola porque ela não tem lugar, quer dizer, disse que não tem lugar pra ir, né, não quer ir pra nenhum outro lugar. Aí a Mabel, que é uma amiga dela, que também teve uma relação um pouco mais forte, né, as duas ficaram por um tempo, sexualmente falando. Então a Mabel vai pra lá e ela tá tentando fazer com que a Marian se anime mais pra vida, né? Porque ela ficou bem triste depois do falecimento do avô dela. A gente vai descobrindo coisas que aconteceram, tanto em relação à morte da mãe especificamente, da relação dela com o avô, da relação dela com a Mabel, de várias coisas. Eu achei bem interessante, tem umas partes bem legais do livro. É um livro fininho, você lê rapidinho, que a letra é grande. Grande assim, né? É uma letra razoável. Mas lê super rapidinho o livro te envolve, te prende, enfim. Eu achei super legal e super indico. Eu acabei começando mais um outro livro que eu não terminei ainda, e eu acho que não vou terminar tão cedo, na verdade. Enfim, a gente descobre isso nos próximos vídeos. Esses foram os livros que eu li em fevereiro de 2018. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, avalie o vídeo clicando em curtir. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Comenta o que vocês acharam desses livros, se alguém já leu algum livro desses, se ficou interessado em ler algum livro desses, para eu saber a opinião de vocês. Me segue nas redes sociais que vai aparecer na tela e a gente se vê numa próxima. Tchau!